da professora Fernanda, estender os cumprimentos aos demais colegas de sessão, cumprimentar os alunos da Univic que se fizeram presente em grande quantidade, em grande número aqui, e é bom vê-los, e aos demais participantes. Bom, a minha fala vai estabelecer um conjunto de 3 premissas que eu gostaria de trabalhar. A primeira premissa é sobre o movimento de ressignificação do pensamento latino-americano, do pensamento constitucional latino-americano, que está baseado hoje em reforçar alguns argumentos e apelos de tipo comunitarista na ideia de mestiçagem, diversidade e recuperação de alguns laços da identidade de povos originários. Nós todos sabemos que, a partir da democratização da nossa região, especialmente nos últimos 25 anos, 3 grandes aspectos do constitucionalismo foram mudados. O primeiro, obviamente, que é o fortalecimento da democracia. Todos nós lutamos para que índios e não índios, negros e não negros, mas a população, de modo geral, conseguisse constituir, institucionalizar um espaço democrático. Ainda estamos longe de conseguirmos esse intento do ponto de vista substancial, mas isso marca, de um modo geral, o constitucionalismo dos últimos 25 anos da nossa região. Um segundo aspecto que nós podemos identificar em praticamente todos os países da América Latina é uma tentativa de ressignificar o processo de distribuição de riquezas. Estamos bastante longe desse processo, conseguimos alguns avanços, mas ainda estamos pendentes de uma grande reforma de distribuição de recursos que faz a nossa região, que pese pacífica, ainda uma região, especialmente no Brasil, com bastante índice de violência, sem termos conflitos bélicos de formas estruturais, mas que de modo negocia tanto a desigualdade social como um conjunto de questões que estão diretamente baseadas na perspectiva identitária. E um terceiro aspecto, como eu antecipava, desse novo constitucionalismo latino-americano, se é que pode-se dizer assim, que atende em certa medida alguns apelos da esquerda latino-americana, neomarxista sobretudo, é de recolocar a pauta dos povos originários na mesa e fazer um debate. Esse debate está sendo iniciado, esse evento trata também disso. Acho que estamos longe de chegarmos a um acordo sobre essa questão, por várias razões, sobretudo pelas premissas, mas esse debate, obviamente, ele foi colocado dentro da agenda do constitucionalismo e dos direitos humanos da América Latina. Bom, a primeira questão, a questão da identidade, nos parece que ela tem sido colocada contemporaneamente como quase uma obsessão, né? Nós trabalhamos a identidade, mesmo a partir de paradigmas ocidentais, como uma forma de romper com um ambiente de insegurança, produzir uma espécie de ilha de proteção e gerar um grau de certeza e estabilidade num universo de instabilidades de todos os tipos. Nesse sentido, um antropólogo italiano chamado Francesco Remotti, num livro chamado Obsessão Identitária, vai dizer que parece que nós não podemos acessar o mundo a não ser a partir da identidade. É como se nada existisse do ponto de vista biográfico, a não ser a partir de uma nova teoria da identidade. Bom, mas a identidade, como nós a conhecemos hoje, como um conceito ambivalente entre o que se é e aquilo que não se é uma categoria essencialmente moderna, porque todo o debate pré-moderno, ele é um debate comunitarista. Ou seja, pertencer a uma família, pertencer a uma tribo, pertencer a uma cidade, é antes de tudo ser alguma coisa. A ideia de individualidade, a ideia de diferença, não tem presença dentro da sociabilidade pré-moderna, ou pouca importância tem, mesmo na tradição ocidental. Com a tradição moderna, nós talvez tenhamos superado, em alguma medida, o paradigma da indiferença da diferença, produzindo um paradigma racional da igualdade, mas ao mesmo tempo, ao temporalizarmos a diferença como um caráter de definição da identidade, nós também acabamos produzindo uma espécie de homogeneização da igualdade. Nos tornamos, a partir da modernidade, indivíduos sem biografia, indivíduos que se bastavam na construção da sua pertença a um Estado nacional. De modo que, obviamente, qualquer diferença que não estivesse contemplada dentro dessa perspectiva não tinha importância, ou tinha que ser aniquilada,
tinha que ser tornada invisível ou muitas vezes produzida a partir de processos segregacionistas. Isso valeu, especialmente no Brasil, para negros e sobretudo para indígenas, que de certo modo, ao não configurarem-se dentro de um padrão homogeneizador da nação estatal, eram praticamente relegados a uma perspectiva de não pertencimento e não reconhecimento. Bom, a sociedade contemporânea, aos poucos, começa a romper com essa perspectiva da igualdade homogeneizadora, porque, de certo modo, rompe também com as grandes narrativas modernas. As grandes narrativas do Estado, da família, da religião, mesmo no Ocidente, se tornaram precárias para produzir todo o sentimento de pertença que, ao longo de vários séculos, nós acreditávamos que fosse possível produzir. Atribuições que antes eram da família passaram a ser do Estado desde cedo. Atribuições que eram da religião não pertencem mais à religião. E, de certo modo, o corpo do indivíduo passa a ser colonizado por um conjunto de novas perspectivas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a perspectiva identitária, a identitária, ela não é propriamente um fenômeno periférico, tampouco é um fenômeno latino-americano, tampouco é um fenômeno baseado num sentimento prévio de pertença a uma comunidade. A perspectiva do conceito identitário é uma perspectiva dos processos democráticos, que se instala dando visibilidades a um conjunto de diferenças que reclamam o reconhecimento. Isso acontece em vários países do mundo, não somente no nosso, e que não tem uma relação prévia com a ideia de comunidade como nas sociedades pré-modernas era estabelecido. A dimensão, por exemplo, de disputa sobre gênero não é propriamente uma disputa comunitária. A disputa sobre reconhecimentos de natureza sexual propriamente não é uma disputa de natureza comunitária. Tanto que, em determinadas tribos indígenas brasileiras, há mulheres requerendo um conjunto de direitos que estão baseados, inclusive, numa contracultura à sua própria comunidade, que não estão sustentadas na perspectiva da comunidade, e sim numa outra perspectiva. Bom, então essa primeira questão que me referia, ela está muito mais associada a um processo de globalização e resposta à globalização, como dizia Mahamal, uma espécie de resposta a esse processo de homogeneização, que transforma o corpo do sujeito em um mosaico de possibilidades. Um mosaico de possibilidades que é relacionado ao trabalho, à sexualidade, à cor e tantas outras. Ou seja, se durante muito tempo a nossa perspectiva de associação ao sindicato, e ainda não cheguei à dimensão comunitária, a vinculação ao sindicato era o suficiente para fazer as disputas no mundo industrial, ou seja, vincular-se ao sindicato dava conta de lutar contra a máquina burguesa. Hoje o sindicato não está, ou em grande parte, não está preocupado em questões de natureza sexual, ou de cor, ou étnica. É uma disputa absolutamente econômica. Então, o movimento identitário é um movimento pós-industrial, é um movimento global, é um movimento democrático, que opera em lugares diferentes do mundo, perspectivas diferentes, porque ele habita o corpo a partir de um processo multifacetado, sem regras prévias, fluxo, contínuo e ambíguo. Por que ambíguo e ambivalente? Porque não se pode produzir identidades nesta perspectiva sem produzir diferenças. O que significa dizer, a identidade se alimenta do seu oposto. Ela só é na direção daquilo que ela não é. E ao produzirmos esse conceito de identidade, produzimos às vezes muito mais diferenciação e rivalização do que encontros e aproximações. Ao definirmos, por exemplo, que a pauta do corpo se define, por exemplo, na idade, no gênero, na cor, que é importante, porque isso deu visibilidade à diferença, ao mesmo tempo estamos criando também novos paradigmas de diferenciação. É como se disséssemos que a partir desse paradigma, propriamente, só se pode incluir excluindo. Porque, como disse, a identidade, nessa perspectiva, se alimenta do seu oposto. Basta perceber, por exemplo, que a legislação brasileira, acredito que seja em outros países do mundo também, ela tem uma atenção específica para o que é criança, o que é adolescente, agora o estatuto do jovem, o que é adulto e depois o que é idoso. É como se o corpo fosse apresentado de forma multifacetada, em questões de tempo, ou em questões de cor, ou em questões de gênero. Basta ver que nós temos uma legislação
hoje requerendo um tipo penal para violência a atores homossexuais, ou como temos na Maria da Penha. Quer dizer, não é um debate dialogal entre essas diferenças, é um debate estanque que requer cada uma das diferenças o seu potencial de definição. Essa é uma questão que está presente dentro das sociedades periféricas, mas não é propriamente o tema nosso, exclusivo. Ele é um tema que permeia várias e várias partes do mundo, inclusive do mundo árabe. Basta a gente ver textos da Rainha Assia que demonstram muito bem o que falamos quando falamos do reconhecimento do gênero dessas culturas. Não é um apelo comunitarista, é um apelo absolutamente identitário. Essa é uma questão que, de certo modo, ela não está totalmente presente em alguns outros tipos de proteção, que é o tipo de proteção comunitarista, que nós, de certo modo, vimos muito claramente presente na questão da Bolívia, de certo modo, temos algo na colombiana, do Equador, não me recordo se temos também em outras, de maneira mais direta, mas essas há um reconhecimento do Estado plurinacional, do Estado multiétnico, e que, de certo modo, reclamam uma relação muito própria com a dimensão especificamente de povos originários, o que é, de certo modo, um reconhecimento absolutamente satisfatório para o nosso movimento de construção democrática. Bom, esse tipo de proteção jurídica, ele tem uma relação com o primeiro, que eu falava de proteção identitária, mas não necessariamente ele precise desse primeiro movimento. O movimento de proteção comunitarista, que está no Brasil focado basicamente em dois movimentos, que é o movimento quilombola, muito fortemente caracterizado, e o movimento indigenista, infelizmente grande parte feito por não índios no Brasil. Nós temos uma realidade indigenista no Brasil que não é igual ao que se opera em outros países da América Latina, infelizmente, um cenário um pouco menos ousado nessa questão, é de fazer duas ações, ou fazer ações segregacionistas, isolar tribos indígenas e não indígenas, quer dizer, isso é uma política que o Brasil tem adotado muito fortemente na definição das reservas, ou construir nos lugares onde esse fenômeno não existe, tentativas absolutamente ocidentais e até algum momento malfadadas de integração. A nossa região do Rio Grande do Sul tem muito índio, a gente juristas quase não conhece, e que estão praticamente caracterizados como índios pobres, sem uma relação própria com a sua cultura, sem uma relação própria com as suas biografias comunitárias, e que precisarão obviamente serem resgatadas. Bom, como eu disse antes, o projeto comunitário, esses projetos comunitaristas, eles têm uma primeira grande vantagem, mas ele indica, a primeira grande vantagem é de dar visibilidade às comunidades. E isso é fundamental, que a comunidade consiga estabelecer a partir de suas próprias perspectivas os universos de significação. Porque, obviamente, que para as comunidades indígenas, que de certa forma, em determinados momentos, podem colonizar a biografia do sujeito, ser mulher é uma questão secundária a ser índio. Ser proprietário é uma questão secundária a ser índio. Índio é a figura que, de certo modo, estabelece uma a priori na definição de um conjunto de outros direitos que possam decorrer da ideia de individualidade. De modo que até a categoria direitos fundamentais, para pensar essa lógica, ela é torta. Porque ela está baseada numa ideia de significação do indivíduo e não propriamente de comunidades homogeneizadoras. Então, se tem um lado positivo, tem, de certo modo, na sociedade latino-americana, um lado também a ser questionado e um lado a ser perguntado, interrogado para melhorá-los, que é o processo de afastamento de projetos identitários e comunitários e projetos de afastamento entre comunidades, evitando discussões interculturais, produzindo aquilo que o Boaventura chama de discursos ou racionalidades transescalares, como se cada comunidade tivesse a sua racionalidade a priori, que colonizasse o indivíduo, e o indivíduo não pode fazer mais nada a não ser aquilo que a sua comunidade estabelece. Então vejam que essa é uma questão que, ao ser separada, ela constrói um conjunto de racionalidades que, ao negarmos a colonialidade, reforçamos-as de uma maneira avessa. Todo discurso segregacionista ou todo discurso isolacionista tende a reforçar um tipo de epistemologia que, ao longo dos nossos processos contemporâneos, nós visamos afastar, nós visamos rompê-los.
Somos, acredito, nessa perspectiva, signatários de duas grandes possibilidades. A primeira, somos um projeto moderno e pós-moderno ao mesmo tempo. Somos moderno nas nossas instituições econômicas e nas nossas instituições políticas. Não conseguimos fazer grandes transformações no campo social, não só para comunidades originárias, para uma grande parte da população latino-americana, né? Então ainda estamos devendo bastante no nosso projeto modernizante e ao mesmo tempo somos pós-modernos em literatura, em arte, em filosofia em alguns momentos. Ou seja, convivemos na América Latina sobre dois fluxos, que é o fluxo do hispanismo, do colonialismo, do patrimonialismo, mas também da globalização. A globalização também afeta grande parte do nosso processo de sociabilidade contemporânea. Uma primeira alternativa, podemos negar esse processo, e acredito que nenhum de nós esteja fazendo, e nos isolarmos a respeito das possibilidades de produzir emancipação verdadeira e substancial, seja de povos, seja de pessoas. Ou podemos fazer novos encontros latino-americanos, porque perguntar sobre o que é ser latino-americano não é uma resposta muito simples a ser dada. Nós somos diversos, nós somos mestiços. No Brasil, quando se fala em indígena, se fala como se fosse uma coisa só. Nós temos mais de 300 tribos indígenas que falam mais de 200 idiomas diferentes, muitas durante muito tempo eram inimigas. Nós não nos conhecemos e falamos em seu nome. Aqui no Brasil se faz muito isso. Acadêmicos falando em nome da comunidade indígena e incorporando a comunidade indígena para fazer o seu próprio debate. Então, há um processo complexo e que está recém dando os primeiros passos. Menos vejo isso no Brasil. Acho que os outros países, até pela sua própria problematização, que está diretamente relacionada à sua biografia étnica, têm dado passos mais elaborados, como adiantava a crítica do professor. Então, me parece que nós temos aqui dois discursos, duas medidas e duas formas de tratar o problema na América Latina novamente. Há várias formas de ser latino-americano, vai dizer Cancún. Não há uma forma de ser latino-americano. Nós temos que compreender as várias formas de ser latino-americano, que pressupõem mestiçagem, que pressupõem ocidentalização, globalização, modernidade, pós-modernidade, fluxo contínuo e muitas possibilidades. Não dá para imaginar que a América Latina ou qualquer conceito homogeneizador, unificador, vá produzir resultados satisfatórios. Eu, particularmente, não acredito nisso. Segundo, os projetos comunitários deverão dialogar de forma substancial com os projetos identitários. Existem questões identitárias dentro da comunidade e existem questões comunitárias dentro da socialidade ocidental, que precisam ser reconstruídas. Então, focar o debate só no discurso liberal, que é o discurso identitário, que hoje está muito em voga, né, de reconhecimento das diferenças, da sexualidade, da cor, das cotas, que é uma questão importante, ele não será suficiente para atender esse conjunto de perspectivas que estão nos povos originários. Mas também nos povos originários já começa a brotar um conjunto de direitos, um conjunto de perspectivas que estão assentadas não na ideia de comunidade, e sim na ideia de reconhecimento do indivíduo como um projeto de biografia. Algumas tribos caingangues aqui do Rio Grande do Sul, eu sou neto de caingangue, a minha avó é indígena, as mulheres fizeram um movimento para reconstruírem o poder de liderança feminina dentro da tribo. Essa tribo, originariamente, a liderança ela é geralmente masculina, ela se dá pela figura do homem. E alegando, por exemplo, direitos de igualdade entre gênero, que não se podia construir na comunidade, porque vem de fora da comunidade, há um debate rico e novo dentro dessa nova forma de produção de poder daquela comunidade, que enriquece, que produz novos desafios e novos discursos. Então, para que também não passe o tempo, eu sei que eu fiquei me controlando, 1 minuto. Então podemos deixar que a gente possa explorar essas categorias ou essas afirmações, que elas de certo modo não são minhas, mas são arrecadadas na literatura que eu tenho lido, para que a gente possa depois substancializar o debate com os colegas na sequência. Agradeço a atenção de todos.